De imediato, passamos a palavra ao auditor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, diretor do CEAP Sindicato, conselheiro da FENASTC, a pronúncia está correta? FENASTC. FENASTC, e membro do Núcleo Gaúcho de Auditoria Cidadã da Dívida, Dr. Josué Martins. Nós gostaríamos de solicitar o respeito aos 20 minutos, uma vez que nós estamos transmitindo ao vivo pela TV Assembleia. Muito obrigado. Bem, muito bom dia a todos. Gostaria de saudar aqui os integrantes da mesa, em nome do deputado Paparico Bach, seu presidente, os demais deputados aqui presentes, deputado Luciano Genro, deputado Brum, deputado Bonato, deputado Vitorino, presidente da OAB, doutor Leonardo Lamáquia. A gente começa a nossa conversa reforçando, trazendo alguns dados que o Casaroto apresentou, mas, essencialmente, deixando claro o seguinte: trabalhamos com dados oficiais do Estado, Tribunal de Contas e Secretaria da Fazenda. Portanto, são dados validados publicamente. Né? Você poderia começar a passar aqui, por favor? A Auditoria Cidadã da Dívida, nas pesquisas que fez, essencialmente capitaneadas aqui pela Maria Lúcia Fatorelli, que na sequência vai falar, cunhou um conceito chamado Sistema da Dívida. E esse conceito procura apreender um fenômeno que, na economia, tem se denominado de financiarização. Ou seja, como é que toda a economia está sendo moldada e estruturada para mover o sistema financeiro. E como é que, em especial, a gente estuda, participa o orçamento público desse mecanismo. Né? A Maria Lúcia tem trabalhado essencialmente a questão do orçamento da União, e eu vou procurar mostrar como é que o orçamento do Estado está ligado a esse mecanismo também, e, em especial, pelo mecanismo da nossa dívida pública e, majoritariamente, a dívida com a União, que compõe cerca de 91% do total da nossa dívida, como já ressaltou o Casaroto. Mas eu começo destacando um trabalho que os meus colegas auditores do Tribunal de Contas efetuaram lá em 99, um ano depois de assinarmos o contrato. E para dizer o seguinte, que lá em 99 já estava claro, como os colegas diziam, que o contrato retirava do Estado a autonomia financeira e administrativa prevista na Constituição Federal. Ou seja, eu começo a minha fala onde terminou o Casaroto. Né? Se criou um sistema, a partir do mecanismo da dívida, para manietar a autonomia que os entes federados têm de definir a sua política econômica. Ou seja, com isso, passa a não ser mais as forças que são eleitas de 4 em 4 anos, que definem a sua política, mas seja lá que força for, que entendimento de mundo tiver a política majoritária no Estado, ela tem que caminhar sobre essas regras. Por favor, aqui. E isso, os meus colegas concluíram a partir da leitura daquele contrato. Vejam só, agora, em 2021, com a Lei Complementar 178, que altera a lei que definiu aquele contrato, na 178, hoje, isso está explícito na letra da lei. Veja lá, qual é o objetivo desse sistema? Compatibilizar as políticas fiscais dos entes subnacionais à política da União. Ou seja, realmente, submeter as políticas fiscais dos Estados à política da União. Como é que a gente traduz isso? Submeter as políticas fiscais dos entes subnacionais aos ditames do rentismo. E por quê? Porque nós vamos demonstrar como é que o orçamento da União está capturado por essa ideia e como é que, a partir desse endividamento que os Estados têm com a União, estamos também vinculados a isso. Por favor, aqui. Eu trago aqui um artigo que foi publicado recentemente, esta semana, pelo André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, em que ele diz exatamente isso. Ele está dizendo, olha, o Plano Real teve muitos méritos, essencialmente reduzir a inflação.
Só que ele trouxe com ele toda uma lógica de funcionamento que carregou a mão nas taxas de juros. Vejam a consequência disso para a gente, por favor, Kim. Este gráfico, o Casarotto mostrou rapidamente, mas eu gostaria de me deter um pouco mais nele, que ele mostra o seguinte: a evolução da dívida do Estado, e são dados da Secretaria da Fazenda do Estado, de 1970 até 2023. Ou seja, nós temos um prazo bastante longo e que nos permite, com isso, ter alguma segurança de tendência. O que aconteceu de 70 a 94? E por que eu fixei 94? Que é o ano do Plano Real. O ano do Plano Real. De 70 a 94, a dívida saltou de 3,68 bi, e isso são valores atualizados para 2023, pelo IGPDI, portanto, são diretamente comparáveis. Então, esse 3,68 bi é o que valia a dívida em 70, agora em 2023. Em 2024, em 1994, no Plano Real, ela estava em 45 bi. Ela cresce cerca de 41 bi em 24 anos. Isso dá 1,74 bi ao ano. O que acontece no período de 94 a 98, os primeiros 4 anos do Plano Real? Ela dá um salto de 55 bi. Apenas em 4 anos. Ela vai de 45 para 100 bi. Ela cresceu 13,86 bi por ano. Veja como a tendência se inverte. E o que aconteceu nesses 4 anos? Quem olha esse gráfico, em geral, diz assim: os gaúchos foram perdulários, gastaram mais do que arrecadaram, tiveram que recorrer ao mercado financeiro para se sustentar. Detalhe, não entrou 1 centavo de dinheiro novo nos cofres do Estado. Essa afirmação, portanto, é incorreta. Nós nos endividamos dessa maneira, porque a nossa dívida, na época, era dívida em títulos, não podemos mais emitir títulos do Tesouro do Estado. Esses títulos eram indexados, tinham uma série de indexadores, mas, assim, a Selic cresceu 122% nesse período. A nossa dívida cresce 122%. É possível afirmar, com toda certeza, que ela cresceu por razões estritamente financeiras. Exatamente porque não entrou dinheiro novo dos cofres do Estado. E razões financeiras provocadas pela política econômica da União para conter a inflação. Com elevadíssimas taxas de juros, que hoje um dos seus autores diz: olha, isso não se justificava. E assim como não há justificativa para manter as taxas de juros nos níveis em que estão atualmente. Bom, de lá para cá, assinado o contrato em 98, a dívida se manteve num patamar elevado dos 100 bi. Tanto que ela vem... bom, ali não é só a dívida com a União, né? Porque temos outras dívidas, mas 91% desse valor de 102 bi fechado agora em 2023 é a dívida com a União. Então, portanto, nós estamos falando do principal problema do Estado, né? E que precisa ser resolvido, e que, essencialmente, precisamos ter claro isso: os gaúchos não deram causa a ele. Isso nós não podemos ter receio de defender, porque essa é a questão que está em jogo, né? Por favor. Kim. Vejam só, dados da Secretaria da Fazenda no relatório anual da dívida que publicam. Eu peguei o relatório lá de 2015, não, esse é de 22, desculpe. O de 23 não foi publicado ainda, mas já está pronto para sair, né? Os colegas da Fazenda mostram que, entre 91 e 97, nos 6 anos anteriores à assinatura do contrato, a dívida custava 8% da nossa receita. Aquele bom negócio que fizemos lá em 98 passou a nos custar 16,68% da receita do Estado. Dobrou, mais que dobrou, o custo da dívida para o Estado. Não é? Então, veja, não há aí uma relação de equilíbrio nesse negócio. Porque isso é um negócio, não é uma parceria, não é uma colaboração. É um negócio, né? E extremamente lucrativo para a União, e em detrimento do Estado do Rio Grande do Sul.
Por favor, Kim. Aqui são as condições daquele contrato de 98, eu não vou repisar, o Casarotto já trouxe os dados. Por favor, esse aí também pode passar, é o custo da dívida. Esse cálculo, o Tribunal de Contas fez em 2015, e a Secretaria da Fazenda o fez em 2019 e atestou os mesmos dados, né? Nós temos defendido, enquanto Auditoria Cidadã, essa questão que o Casarotto levantou, eu vou repisar, que não cabe cobrar juro numa relação entre os entes federados. Ou a relação é de parceria, ou a relação é negocial, e tem que gerar lucro. Nós estamos defendendo, não tem que gerar lucro. O que defendemos? Devolver o valor na exata medida do que foi entregue. Isso sem auditá-lo ainda, né, porque tem isso para ser feito. Mas vamos tomar como aqueles 9,5 bi tomados lá atrás como o valor correto, e nós temos dito que tem que auditar esse valor para ver se está correto realmente, mas, em estando correto, se ele for corrigido pelo IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação, desde o início do contrato, lá em 98, em 2013, esta conta estaria paga. O encargo original é IGPDI, que não é o Índice Oficial da Inflação, mais 6% de juro. Em 2000, com a Lei 148, passou a ser IPCA mais 4% de juro. Ainda assim, a receita do Estado, na média, não cresce 4%, em termos reais. Portanto, mantido esta linha vamos chamar de negócio, essa linha negocial, cada vez mais, aquilo que pagamos para a União pela dívida vai consumir parte importante da nossa receita. Em maio de 2015, quando a gente fez o cálculo, a gente já tinha um saldo positivo de 5,9 bilhões. O tempo está esgotando, então vamos passar aqui. Deixa eu ver o que tem. Essa questão aqui o Casarotto já destacou, que é o quanto a União ganha nesse negócio. Em 2015, foi 130.000% de lucro. 130.000%, a próxima, por favor. Mas é importante dizer, como é que essa relação está ligada com a dívida federal? Tudo o que a União arrecada da gente, ela é obrigada, por lei, a mesma lei que sustentou aquele contrato lá em 98, o artigo 12 da lei, está aí, a destinar esse recurso para a sua dívida, para os seus credores dos seus títulos. Portanto, há uma ligação direta. Isso aqui é canal direto na veia do rentismo. Né? É o sistema, como diz a Maria Lúcia aqui. Mas, assim, nós estamos sendo irresponsáveis em defender que não se pague a dívida? Nós vamos quebrar a União com isso, ao não pagarmos? Primeiro, cancelando a dívida, você cancela um montante, não o fluxo anual dela. É preciso entender qual é o fluxo, o quanto representa o pagamento anual das nossas dívidas para a União. E aí o cálculo foi até 2014, que ainda havia pagamentos regulares, porque depois vários estados pararam de pagar, a União não quebrou por isso, mas representa cerca de 2 a 1,8% do orçamento da União, segundo os cálculos do Casarotto. Ninguém quebra por 1 a 2% do seu orçamento. Vamos lá. Por favor, Kim. Bom, isso aqui a Maria Lúcia trabalha adiante, a parte amarela do gráfico é para onde vai o nosso pagamento. Por último, eu vou parar por aqui, só passa a última, mais uma aqui, por favor. Quero dizer o seguinte, não, antes, aí, aquele vermelhinho ali, destaque. 11 dias do que a União paga da sua dívida anual é o total da nossa receita corrente líquida. Veja, 11 dias do pagamento da dívida da União representa o total da nossa receita corrente líquida anual. É uma diferença monumental o que nós estamos tratando aqui. Né? E agora, encerrando mesmo, né? Eu aprendi com a Mauri aqui que a gente vai encerrando e nunca encerra. Mas vou encerrar o seguinte. Vou encerrar com a seguinte questão. O investimento do Estado. Ele foi brutalmente comprometido com esse contrato da dívida lá de 98. Né? Inclusive, era a cláusula contratual
que se estabelecia um teto para o investimento público. Não um piso, não é um valor mínimo para investir, é um teto a partir do qual o Estado não pode investir mais que aquilo. Por conta disso, a gente veio rebaixando a nossa capacidade de investimento, e rebaixando de um jeito que a gente enxerga nas escolas, enxerga nas estradas, enxerga. Hoje é muito fácil de enxergar. Por isso a gente, inclusive, está nesse consenso aqui, né? Diversas forças políticas tendo muito claro que é preciso cancelar essa dívida. Né? E é preciso que a gente, no meu entendimento, além do movimento que faz a OAB, né, de enfrentar no Supremo o tema, fazer o enfrentamento político desse tema. E aí, duas tarefas, na minha visão, são importantes. Primeiro, a gente interiorizar esse debate no Estado do Rio Grande do Sul. Levar adiante. A Assembleia pode ter esse papel, em conjunto com a União Gaúcha, a OAB, com todos os canais que tem para isso. E o segundo, articular os maiores estados devedores. Nós, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa é uma articulação conjunta para renegociar essa dívida, vai nos dar mais poder. E aí, de novo, os legislativos desses estados podem encabeçar essa luta. Muito obrigado por terem me escutado.